Então, perguntas que vamos apreciar na célula online hoje. E vamos começar aí pela pergunta do Levi. O que seria batismo de fogo? E esse texto de Mateus 3,11, que nós até já passamos por ele, quando nós falamos sobre o batismo no ou com o Espírito Santo, mas a gente deu só uma passadinha de leve nesse assunto aí, e hoje a gente vai se dedicar um pouco mais sobre ele e tentar esclarecê-lo. É importante que, se os irmãos tiverem alguma pergunta, abram o microfone e façam a pergunta aí, para que vocês possam interagir com a gente, porque esse é um dos objetivos também da nossa célula. Então, Jesus diz, eu vos batizo, na verdade, João, não é? João Batista diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que seria esse batismo com o Espírito Santo e com fogo? Só deixar mais alguém entrar aqui, só um momentinho. É o Weber que está chegando aí. Ok. O Sávio, se mais alguém chegar, ou você ouvir, aí você remete lá para o YouTube, por favor, tá? Manda o link para eles. Aí me ajuda aí, por favor. Então, irmãos, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos tentar esclarecer bem isso aí, porque há muita compreensão equivocada sobre esse batismo com fogo. O contexto do próprio texto nos ajuda a esclarecer. Porém, vamos fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Olha só a pergunta que eu quero fazer. Nós temos registro bíblico de que alguém tenha sido batizado com fogo? Vocês conhecem alguém aí? Conhece algum registro bíblico de que alguma pessoa foi batizada com fogo? Que eu saiba, não. Alguém? Exato, que eu saiba, não. Vocês estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Sim. Sim. Alô? Todos me ouvindo? A gente pode ter Sim, sim, pastor, estou. Agora estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu não os estava ouvindo. Eu tirei o fone. Alguém aí sabe de algum registro bíblico de que uma pessoa ou alguém na Bíblia foi batizada com fogo? Alguém se lembra de algum registro para a gente pontuar aqui? Nas minhas leituras, não. É isso aí. Então, irmãos, se nós não temos registro bíblico de que alguém literalmente tenha sido batizado com fogo, então o que Jesus fala aí não é o que as pessoas acham que seja. Temos que começar por aí, tá bom? Não temos registro bíblico de que alguém tenha sido batizado com fogo. Com o Espírito Santo, sim, mas com fogo, não. Por isso que quando nós lermos a Bíblia, nós precisamos nos ater ao que está sendo dito e o que isso significa, qual é a aplicação disso na vida da gente. Então, o primeiro sentido imediato no contexto é o contexto de juízo, de julgamento, tá? Fogo como juízo, como julgamento. Ele tem a pá na mão
limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Quem quiser ser batizado com fogo, partindo deste ponto aí, é porque talvez não tenha entendido que ele não é palha, ele é trigo. Só a palha que vai ser queimada. O trigo não, o trigo é recolhido ao celeiro. O fogo será destinado para quem for palha, para quem não for de Deus. Esse é o primeiro sentido aí, sentido de juízo, um primeiro momento do juízo divino, ok? Porque é muito emocionante dizer fulano é sapatinho de fogo, né? Fulano estava com fogo, né, do Espírito Santo. Aliás, tem um hino que nós cantamos que diz assim: ateia o fogo do alto céu em cada coração. Eu fico pensando o que é um coração sendo, entendeu, queimado no fogo. Ou então aquela música que eu já falei tantas vezes, incendeia, Senhor, a tua noiva. Eu fico pensando numa noiva com os vestidos brancos ali, o vestido branco, pegando fogo. Que desespero que não deve ser. Ah, mas é no sentido espiritual. Então, tá, vamos ver qual é o sentido espiritual. Fogo como purificação espiritual, no sentido mais devocional. O Espírito Santo, como fogo, purifica, refina e remove impurezas. Olha só. Isso aí é Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Versículo 3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. E aí, Levi, viu? Teus filhos, viu? Claro que está falando da tribo de Levi. E os refinará como ouro e como prata. Então, ao Senhor trarão oferta em justiça. Aqui, fogo é visto positivamente como santificação e zelo espiritual. Mas qual é a analogia aí? Qual é o simbolismo aí? A comparação? Que assim como a prata e o ouro são submetidos a alta temperatura para que ela seja, ou ele, né, a prata ou ouro, seja separado ou separada das impurezas, então essa prata e esse ouro é submetido ou submetida ao fogo para a separação de impurezas. Então, você vê que não é o que o pessoal pensa, uma vida espiritual, cheia do Espírito Santo. Não, meu filho. É a santificação, porque a palavra santificação significa separação, para ser consagrado a Deus. É Deus nos separando através do fogo para que a gente possa ser dedicado a Ele. Você tem certeza que você quer isso? De verdade? Porque, meu irmão, o fogo da santificação e da separação das impurezas, ele dói, ele arde. Não é aquele emocional que a pessoa está cheia do Espírito Santo e cheia de fogo. Não é isso, não, tá? É esse processo doloroso da purificação. Então, as pessoas se entregam às emoções e dizem que estavam com o fogo do Espírito Santo. E você depois não vê uma mudança plausível na vida dessas pessoas. Não vê realmente uma vida de santificação, ok? Relação com Pentecostes, em Atos, capítulo 2, versículo 3, que as línguas não eram de fogo, mas como
de fogo. Então, não eram línguas de fogo. Tinham a aparência de fogo que essas línguas pousaram sobre os discípulos. É o único registro bíblico que nós temos de uma situação que poderia ser análoga, mas o resultado na vida deles não foi do que essas pessoas dizem que estão experimentando. Então, ali você não viu ninguém ardendo, ninguém sapateando, ninguém caindo no chão, ninguém pulando, ninguém dançando, ninguém correndo em volta do templo, ninguém botando a mão para trás e rodopiando, ninguém pulando como canguru. Não, você não vê isso, não. Você vê que, naquele momento, eles foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a falar. Não houve esse tumulto, essa confusão de falar uma coisa que ninguém entende. Não houve isso. O que eles falaram foi compreendido por todos, inclusive por estrangeiros falando na língua deles, na língua daquelas pessoas. Então, é muito importante a gente ver que esse fogo aí, se nós podemos dizer que ali houve o fogo do Espírito Santo, porque ali houve, de fato, o batismo, a vinda do Espírito, mas não é ou não foi como as pessoas querem aplicar a si, a sua experiência. Alguns associam isso diretamente ao batismo com fogo, mas em Mateus 3, o contexto sugere mais o aspecto de juízo. Então, não tinha a ver com esse momento, ainda que alguém possa interpretar. Mas quando você lê o contexto, você vai ver. Então, possivelmente, em Pentecostes, temos cumprimento da parte referente ao Espírito Santo. Enquanto o fogo se manifestará plenamente no juízo escatológico, que aí já é uma outra situação, e eu quero compartilhar outros pontos com os irmãos. Resumo: o batismo de fogo em Mateus 3,11, no contexto imediato, aponta para o juízo purificador e punitivo de Deus, que separa os justos dos ímpios. Para os salvos, esse fogo também pode significar santificação, ok? Para os perdidos, condenação. Então, esse fogo tem uma finalidade dupla. E eu quero chamar mais uma vez a atenção de vocês para esse texto de primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, que é um texto que eu estou citando continuamente nas minhas pregações. Esse texto aí. Eu coloquei na versão ARA, porque em outras versões diz assim: amado, não estranheis a ardente prova. Tá? Mas só que o sentido ali é a ideia, não estranhe o fogo ardente. Fogo que queima, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Aí, até aqui, tudo bem. Ok. Só que a Bíblia, nós não podemos ficar com apenas um texto, nós precisamos ver o contexto. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que está se referindo às provações da vida, às tribulações da vida. E lá no versículo 17, eu me refiro muito a esse versículo. Contudo, essa é uma provação identificada como juízo de Deus sobre o crente. Olha aí, fogo sobre o crente, não para ele ficar super esquentado, mas para ele ficar purificado. Versículo 17. Porque há ocasião de começar o juízo. Está se referindo ao versículo 12, ao fogo que vem. Ele vem como juízo, como julgamento. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora,
se primeiro vem por nós o fogo do juízo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, nós não temos uma referência bíblica de que o fogo é um avivamento espiritual. Sim, o fogo pode produzir um avivamento espiritual, porque era como, vamos dizer assim, queima os pecados, não é uma força de expressão, isso aí. Mas para dizer que ele nos leva a uma provação para a gente se separar ou para sermos separados do pecado para podermos servir a Deus. Este é o significado da palavra santificar, separar para servir, para a consagração a Deus. Agora, este assunto, eu vou voltar a ele semana que vem, porque nós vamos falar se o crente perde ou não a salvação, que é uma das perguntas, e nós ficamos devendo esse estudo, porque fizemos primeiro, qual foi o estudo que fizemos primeiro? Sobre os dons do Espírito Santo, e era para fazer o segundo. Mas aí, como ninguém cobrou, ninguém lembrou, eu fui, né, dando sequência aos estudos no Evangelho de Mateus e então no Evangelho de Marcos. Mas como surgiu novamente a pergunta, que nós vamos ver daqui a pouco, então nós vamos voltar a este assunto e estudar com profundidade semana que vem. Vamos nos dedicar a ele, tentar esclarecer o máximo possível este assunto, porque ele é importante. Você já imaginou se você é membro de uma igreja e você não está salvo? Então, é muito importante isso. O crente precisa ter certeza da salvação e precisa compreender se ele perde ou não a salvação e o que acontece quando ele peca. Ok? A Ed fez essa pergunta. Um cristão que não é cheio do Espírito Santo tem a salvação? Bom, Edne, aguarda só mais um pouquinho, porque semana que vem vamos entrar diretamente nesse assunto. E vamos trabalhar toda a célula. Como eu disse, talvez nós não consigamos concluir esse assunto no na próxima célula, ok? Vamos dedicar um tempo especial para isso. Pergunta da Adna. E Adna, você está aí? E Adna? Foi Magna que falou que hoje ela não ia poder, que ela estava adoentada. Ah, tá bom, beleza. Eu tive a impressão de que ela estivesse aí. Pois então, a pergunta dela, eu já respondi lá. Deus se arrepende de alguma coisa? E aí eu já dei uma resposta lá, na hora eu fiquei meio apressado para responder, né? E já dei uma pinceladinha aí, que os dois conceitos teológicos que explicam a questão do arrependimento divino, arrependimento de Deus. Então, o primeiro é antropó, porque antropó é homem, morfismo é forma. Antropomorfismo e antropó. Aí, patismo vem de paixão, de sofrimento, entendeu? De sentimento. Então, a palavra antropomorfismo é atribuir a Deus forma humana, como, por exemplo, Deus tem mão, né? Deus tem pé. A Joyce, quando ela era bem pequenininha, uns 5 aninhos aí eu fui dar uma, né, de teólogo com ela, falei, não, minha filha, mas Deus não tem mão, não. Ela falou, ô pai, Deus é aleijado. Não é isso, é que nós, às vezes, atribuímos a Deus os nossos conceitos, as formas que nós conhecemos. Então, para nós, Deus tem mão, Deus tem pé, Deus tem olho, e a Bíblia fala sobre isso. Por que você acha que a Bíblia iria se comunicar conosco e de que modo? Olha, nós não conseguiríamos compreender a linguagem que explicaria exatamente como Deus é.
na sua forma e na sua essência, se é que se pode atribuir forma a Deus. Então, como Deus se revelou na pessoa do seu Filho e tomou a forma humana, então a gente pode dizer que Deus tem pé, Deus tem mão, né? Porque Jesus falou para Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Não é que o Pai tenha mão, tenha pé. É na questão da sua essência, da sua revelação, da revelação do seu amor e dos demais atributos de Deus, tanto os atributos comunicáveis quanto os atributos chamados incomunicáveis. Então, é atribuir a Deus uma forma humana, daí antropomorfismo. Já o antropopatismo é atribuir a Deus sentimentos humanos, porque nós não temos outras palavras para comunicar esse sentimento divino. Daí usamos palavras que a teologia define, né, essas palavras através desses termos. Né? Antropó, que é homem, antropos, e patismo, ou antropopatia. Daí você se lembra da palavra simpatia? Simpatia quer dizer a pessoa que sofre junto, que está junto, né? Antipatia, a pessoa que não quer saber de estar junto da outra, né? E vai a empatia, que é aquele que está dentro, está em. Tá? E aí a antropopatia, o antropopatismo, que é atribuir a Deus sentimentos humanos, como, por exemplo, Deus se arrepende, Deus se ira, Deus se alegra, Deus se entristece. É a maneira como nós conhecemos. Então, nós temos que ter palavras para traduzir certos sentimentos e comportamentos divinos, mas não necessariamente que a palavra arrependimento seja uma palavra que Deus foi apanhado de surpresa e aí ele ficou arrependido, como nós nos arrependemos às vezes de fazermos ou de falarmos alguma coisa. Então, arrependimento é uma palavra humana para explicar a mudança de rumo ou de atitude divina em certas situações. Então, ao invés de dizer Deus mudou de atitude, Deus mudou o rumo, aí a Bíblia coloca e arrependeu-se Deus. E nós temos diversos versículos que falam sobre isso. Para melhor compreendermos o conceito, é necessário lembrarmos-nos de que, pela presciência de Deus, ele já sabia tudo o que iria acontecer antes mesmo da fundação do mundo. Então, se Deus já sabia o que ia acontecer, como que ele se arrependeu? Então, Deus já sabia, olha, vou caminhar com o homem até esse momento, nesse momento vai acontecer isso, a partir desse momento eu vou me arrepender, quer dizer, eu vou mudar o rumo, vou mudar de atitude para com o homem. Nada apanhou Deus de surpresa, para ele dizer, o que eu fiz? Né? Por que eu fui fazer o homem? Né? Então, esse é o sentido de arrependimento. E eu trouxe aqui alguns textos bíblicos, que esse de Romanos 8, 29, que é um texto muito conhecido, que ele trata da presciência de Deus, aquilo que Deus sabia antes de acontecer. Então, ele não foi apanhado de surpresa. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência, aqui usa mesmo a palavra presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora, apesar dos textos que falam de arrependimento de Deus,
temos outros que dizem que Deus não se arrepende, tá? Porque nós pegamos e arrependeu-se Deus de ter feito o homem, mas aí nós temos uns outros que vão dizer, olha, não é bem assim, não foi arrependimento, não, porque Deus não é homem para que se arrependa. Esse texto de Números, capítulo 23, verso 19, diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essas palavras foram ditas por Balaão, e aí elas terminam não tendo assim tanto peso teológico, ainda que elas tenham sido registradas na Bíblia, e a diferença entre a inspiração bíblica e a inspiração das pessoas que falaram é a seguinte: nem tudo que está na Bíblia, quem disse, foi inspirado por Deus. Mas quem escreveu o que foi dito, sim. Por isso que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Porque ainda que o que ali tenha sido dito possa não ter sido inspirado, como, por exemplo, Satanás disse para Eva, certamente não morrerás. Claro que essas palavras não foram inspiradas por Deus. Mas quando Moisés as escreve, Deus inspirou Moisés para registrar essas palavras. Então, elas foram inspiradas por Deus, no sentido em que Deus inspirou Moisés para as escrever, e muitos outros textos que nós temos na Bíblia, ok? Gostei aí dessa explicação, viu? Tá bom. Então, Balaão, então, já que você pontua aí, deixa eu explicar para vocês a diferença entre três conceitos muito importantes dentro da teologia. Revelação é aquilo que Deus revelou de si mesmo. Por isso que nós dizemos que não há mais revelação hoje, porque tudo o que já foi revelado por Deus já está escrito ou está na natureza. Então, revelação é aquilo que Deus faz de si mesmo, ou fez de si mesmo. Isso ele fez através da natureza, fez através da Bíblia e fez através de Jesus. Por isso que a revelação, ela pode ser chamada de revelação geral ou natural, que é feita através da criação, revelação especial, que é feita através da Bíblia. Então, é a Bíblia que nos aponta que Deus se revelou. Nós ficamos sabendo que Deus se revelou através da Bíblia. Então, é a revelação especial. E a revelação final é Cristo. Por isso que não há mais revelação. A revelação toda já foi feita, já está na natureza, já está na Bíblia e já é completa, findou em Jesus. Inspiração é a capacidade que Deus deu ao ser humano para escrever o que ele revelou, ok? Inspiração é a capacidade que Deus dá ao homem, ou deu ao homem, para escrever o que ele revelou. Aí vem o terceiro conceito, que é iluminação. Iluminação é a ação do Espírito Santo sobre nós, ao lermos a palavra, ao ouvirmos a palavra, ou ao contemplarmos os céus. Então, Deus nos ilumina, lança luz na nossa compreensão sobre aquilo que já está revelado. Mara e Binha, não sei se vocês chegaram a trabalhar em câmara escura com seu pai, chegaram a trabalhar, não? Sim. Então, eu também trabalhei, e eu peguei os tempos muito mais antigos que vocês, viu? Em que entrava lá na câmara, no quarto escuro, né? E revelava um filme, contava até 600, né? Ó, 1, 2, 3, 4, passando o filme ali dentro do revelador. Depois de contar até 600, tirava o filme, passava na água novamente, algumas vezes na água,
e contava mais 100 no fixador. Uhum. Tá? Só que a fotografia ela vem toda ao contrário. Vinha toda ao contrário. O que era preto vinha branco, e vice-versa. A gente levava depois esse filme na copiadora e eu peguei aquele tempo, Mara, que você apertava um botãozinho, ligava a luz, contava até 5, ou até 10, ou até 3, dependendo se o filme era mais branco ou mais escuro. E aí você depois pegava aquele papel, você não estava vendo nada no papel. E você levava aquele papel no revelador e ia aparecendo a imagem. É. Muito interessante. A imagem estava no papel, mas precisava do revelador. Aí, quando a imagem chegava no ponto que se desejava, tirava do revelador, dava uma lavadinha nela e colocava no fixador. Fixador. Nunca me esqueci disso, viu? Então, aí precisa de quê? Iluminação. Nós precisamos de iluminação para que aquilo que está revelado chegue ao nosso conhecimento. Então, por isso que, às vezes, a gente fala, porque, vamos dizer, tem termos que já se tornaram populares do nosso dia a dia. Fulano pregou inspirado pelo Espírito Santo. Não foi. Não foi. Mas eu falo isso aí também, tá? Eu estou dizendo que é uma maneira da gente falar. É igual a gente dizer, a minha igreja é na rua tal. A gente sabe que não é. Ali é um templo, ali é uma casa. A igreja é o povo. O templo, a casa, é o lugar que a igreja se reúne. Então, nós dizemos, fulano pregou inspirado pelo Espírito Santo. Não, ele foi iluminado pelo Espírito Santo. Ele pregou sob o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estava usando ele. Pastor, como se dá essa iluminação? Então, a iluminação, primeiro, nós temos que... Eu faço isso todos os dias. Eu não leio a Bíblia sem orar para que Deus me ilumine, me ajude a compreender a palavra. Então, o salmista diz, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, a iluminação se dá através dessa ação do Espírito Santo, que pode ser através da leitura da Bíblia, pode ser também através de ouvir uma música, ouvir uma mensagem. Então, aquilo lhe dá o discernimento, a compreensão sobre aquilo que está sendo dito. Então, vamos recordar, revelação é aquilo que Deus revelou de si mesmo e que o homem, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, escreveu o que foi revelado. Agora, nós precisamos da iluminação para compreender o que foi escrito, o que foi inspirado. Por isso que a pessoa que não é crente, se ela não for dirigida pelo Espírito Santo, ela não entende a Bíblia. Ela vai ler a Bíblia como um livro comum. Agora, para quem lê a Bíblia sob a iluminação do Espírito Santo, olha, se deslumbra, porque realmente é algo extraordinário. É porque está escrito também que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Sim, exatamente. Então está certo. É isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 13. Tá? Aquele versículo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que todos nós citamos, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem chegaram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí fica parecendo que é uma coisa que ninguém sabe. Mas é por isso que eu falo, você tem que ler o texto, continuar lendo. Porque aí no versículo 10 vai dizer, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha só. Mas Como Deus nos revelou pelo seu Espírito. Como a gente usa texto sem contexto, né?
e faz daquilo uma defesa de tese. A gente fala assim, não, mas olha o que Uma Deus, apologia. né? Não, mas espera aí, é só você ver o versículo seguinte. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta todas as profundezas de Deus. Então, é Ele que traz as profundezas de Deus para nos levar ao conhecimento daquilo que é revelado. E aí, vai mais na frente e diz que, né, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Mas nós que somos espirituais discernimos bem todas as coisas e não podemos ser discernidos. Aí ele vai dizer, e nós temos a mente de Cristo. Sensacional. Ô, tio, Hein? em 1 Coríntios, quando Paulo fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, então, nessa interpretação de loucura, é mais ou menos sobre essa questão da iluminação? É da iluminação, porque lá em Coríntios mesmo vai dizer que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Uhum. E lá na parábola do semeador, a semente que caiu na beira do caminho e que vieram as aves dos céus e a comeram, são as pessoas que ouvem a palavra e não a entendem. Então, a iluminação, ela é uma prerrogativa de quem tem o Espírito Santo, ou seja, do convertido. Sim, sim. Entendi. Entendeu? Agora, o Espírito Santo, ele também trabalha para convencer as pessoas do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Isso, entendi. Ok? Uhum. Então, essas três definições aí de revelação, de inspiração e de iluminação. Tá? Essa é a pergunta aí de concílio de pastor, viu? É pergunta de concílio de pastor. Então, a inspiração, os autores para escrever. A iluminação, nós, para entendermos o que foi escrito. Iluminação, lança luz, tá claro aí. Você não estava vendo, mas você vê, agora você vê. Tá? Ok. Então, o Balaão aí não merece assim, muito a nossa confiança, porque ele era um falso profeta. Agora, apesar dele ser um falso profeta, o que ele disse ali, Deus o usou para falar. Tá? Deus o usou para falar. Deus usou até a jumenta para falar com ele. Então, Deus o usou para falar para Balaque essas palavras aí. Agora, para mim, o que respalda mesmo aí que Deus não mente é que Samuel falou isso. Aí sim, aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, Deus não se arrepende, não tem o conceito de arrependimento humano que nós temos. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, é porque, às vezes, as palavras confundem. A palavra no original está com outra palavra e ela é traduzida para nós tendo o mesmo sentido geral de outras palavras. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Quando nós falamos amor, nós só temos essa palavra para falar amor. Mas no grego, você tinha o agape, ou ágape, você tinha o filéu, o agapau, o filéu, e você tinha também o eros. Então, são três palavras aí que têm a ver com amor, mas que no português a gente, até quando lê aquele texto lá que Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? E Pedro diz, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Não foi isso que aconteceu. Jesus falou, você me ama. Aí Jesus falou, usou a ágape. E Pedro disse, o senhor sabe que eu gosto muito do senhor. Entendeu? Sou seu amigo. Então, a gente precisa, muitas vezes, conhecer essas variantes,
essas questões interpretativas, essas versões da Bíblia, para a gente até compreender melhor. Então, aqui nós temos Samuel confirmando que realmente Deus não se arrepende. A pergunta da Rosália, essa pergunta é muito importante também, viu? Mas é porque as outras têm a ver mais com o contexto, assim, do geral, mas esse lado das crianças é algo assim que chama muito a nossa atenção e causa dúvida também em relação se a criança pode se perder ou não. E como ficam as crianças que morreram sem o arrependimento. Tá? Como é que fica? Bom, esses textos aí foram, vocês viram lá, não é? Foram colocados por ela, e como eu vou voltar novamente esses textos, vou passar João 17:3, não é? Então, uma criança pode ir para o inferno? Ok. Não há um texto explícito dizendo crianças vão ou não vão para o inferno. Nós não temos isso, dizendo que a criança vai ou não vai para o inferno. Os textos que nós temos são de natureza interpretativa. Tá? Então, a Bíblia afirma que todos nascem com a natureza pecaminosa. Em pecado eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também a Bíblia revela que Deus é justo, e esse ponto de Deus ser justo é algo para a gente pensar, e daria assim um estudo muito profundo, porque nós iríamos ter que entrar na questão dos graus de condenação de uma pessoa no inferno e nos graus de salvação de uma pessoa no céu. E existe isso, tá? Mas não tem como a gente entrar nesse assunto agora, né? Então vamos para o fato de que Deus é justo e é misericordioso para conosco. Esse texto do exemplo de Davi, quando ele sabe da notícia de que o filho que ele teve com Batseba morreu, então ele diz o seguinte: eu irei a ele, porém ele não voltará para mim. Então, aquela criança que morreu novinha, dentro da interpretação aí dos exegetas, dos teólogos, para eles, Davi estava querendo dizer que aquela criança estava com Deus, estava salva, apesar de ter sido fruto de um pecado. Então, a identificação é essa, que aquela criança estava salva. Por isso que Davi diz, eu irei a ela. E claro que Davi não ia para o inferno, né? Ele não estava dizendo, eu vou para o inferno onde ela está. Não, eu irei a ela. Ainda que isso possa ser interpretado como o mundo dos mortos, mas não é o que os teólogos entendem sobre isso. Tá? Isso dá a entender que Davi tinha esperança de que o seu filho estava seguro por Deus. Sim, pode falar? Eu tive um entendimento de que as crianças estariam salvas, porque quando Cristo fala que a menina estava dormindo, a Talita ou a Tábita estava dormindo, a Bíblia quando fala dormir, descansa, porque ela está morta, né? Sim. Mas quando ele fala que a menina não está morta, ela dorme. Uhum. Então, aí eu entendo que... Essa é uma boa interpretação também, porque o conceito de dormir na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, tem a ver com os salvos, né? Os santos que dormem, né? E tem uma passagem que eu também não lembro, tio, que fala o tempo da inocência. Não tem algo assim? Não me lembro. É uma coisa para a gente pesquisar, mas eu não me lembro dele. Tem o tempo da ignorância, né? Então, vamos lá. A doutrina da idade e da responsabilidade é a doutrina de que a criança pequena, que ainda não tem consciência moral, não é condenada. Então, aqui entra o quê? Aquilo que eu falei, que Deus é justo e que Ele é misericordioso. Ele não iria condenar uma criança que não soube, não chegou a saber
o que era certo e o que era errado. Não teve plena consciência desse assunto. Discernir entre o bem e o mal. Discernir entre o bem e o mal, sim. Tá? Em Deuteronômio 1:39, nós temos isso aí. Ó. Vossos filhos que hoje não sabem distinguir entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Exatamente o que você acabou de falar, entendeu? Quando os espias voltam lá da terra prometida e eles insuflam o povo contra Moisés e contra Arão, e aí Deus diz, olha, vocês não vão entrar, mas os filhos de vocês que não sabem discernir entre o bem e o mal, esses entrarão. Então, é interessante que Deus tenha pontuado isto, o discernimento do bem com o mal. Quando Ser Jesus uma condição. fala, deixai vir as minhas criancinhas, então ele quer dizer que essas criancinhas elas ainda têm inocência espiritual. Isso. Está aí, está projetado aí. Está aparecendo na tela para vocês? Agora que eu vi. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais, vocês veem que é o reino, né? O reino dos céus. O reino dos céus. Semana passada, eu estava fazendo a minha devocional, e eu estou fazendo uma devocional que você não tem ideia. Até eu estou achando que minha devocional está muito pesada, porque eu estou pegando versículo por versículo, palavra por palavra quase, destrinchando a coisa. E aí, quando Jesus diz, das crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Meu Deus! Aí eu coloquei lá a relação de Deus com as crianças de peito. E coloquei outro, o poder do louvor da criança de peito. Olha só, o poder. Tem um livro, eu esqueci o título dele agora, que ele fala que ninguém pode desprezar o poder da oração de um bebê. Poder da oração de um bebê. E aí Jesus disse que das crianças tiraste o perfeito louvor. E aqui entra uma questão teológica muito importante, porque às vezes a gente questiona, e muitas pessoas questionam Deus, como é que crianças morrem e são atingidas por fatalidades do mundo? Por que que Deus não poupou estas crianças? Agora vamos perguntar, se desse a opção de você ter uma vida boa e ir para o inferno, e você morrer, mesmo que fosse de modo trágico, mas ir para o céu, qual que você preferiria? Principalmente se você tivesse conhecimento da realidade. Tá? Então, eu imagino que, eu creio nisto, que a criança de qualquer nação, de qualquer religião, mesmo que os pais não professem a fé em Deus, mas essas crianças que morrem, elas estão com a salvação garantida. Por causa dessa palavra de Jesus, que das crianças, dos pequeninos, é o reino dos céus. Está garantido para elas. Evidentemente que nós não sabemos qual é a idade e a condição estabelecida por Deus para que uma criança tenha passado da inocência para a responsabilidade pessoal. Não tem como delimitar isso. Uma vez eu batizei uma menina de 7 anos de idade. Mas, gente, como é que aquela menina tinha uma consciência e um conhecimento das coisas espirituais que nos surpreenderam? Eu tive que consultar a mãe, ela não tinha pai, eu tive que consultar a mãe, e a mãe deu o maior testemunho dela, está firme até hoje. Ela hoje já tem aí uns 20 e tantos anos, talvez quase 30, e está firme. Foi bênção.
Mas você encontra meninos ou meninas com 11, 12 anos que estão assim muito desligados, né? Então, parece que não tem um sentimento ético, moral, não chegaram ao conhecimento disso. Então, a idade da razão e que uma criança já se torna responsável diante de Deus, não tem como a gente especificar. Aí o que acontece? Entra aí a nossa responsabilidade de trabalhar com as crianças, independente da sua fase, sua faixa etária, para que elas venham a conhecer Jesus. Aí está garantido, tá? A salvação delas. Não vai ter problema dela ter passado da fase da inocência para a fase da responsabilidade pessoal. Ok? Conclusão. Crianças que morrem sem discernimento, bebês ou muito pequenas, são recebidas pela graça de Deus. Elas não são salvas pela inocência, mas a graça de Deus contempla essa condição dela não ter o discernimento. Quando crescem e entendem o certo e o errado, passam a ser responsáveis diante de Deus por suas escolhas. Porque esse texto aí de João 3,18 é que quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. E Romanos 10, 9 e 10 é aquele texto que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.